Bolsonaro ficou cara a cara com Alexandre de Moraes, tá? Separei os melhores trechos para vocês aí. Inclusive, o Bolsonaro respondeu todas as perguntas que lhe foi feito, tá? Em alguns momentos teve tom de brincadeira, inclusive Bolsonaro convidou o Alexandre de Moraes para ser seu vice-presidente em 2026. Outros trechos foram com um tom bem mais sério. Tarouco, o que vai acontecer com o Bolsonaro? Já vou lhe responder. Vamos começar com o primeiro vídeo aí. Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se eu me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Eu declino significa eu recuso, eu passo a bola, eu passo para frente, eu não vou aceitar. Aí o Bolsonaro vai continuar, cara, aquela brincadeira do tiozão. Fora de hora, mas foi a brincadeira do tiozão, vamos lá. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26, é isso aí. Eu declino novamente. É uma brincadeira fora de hora, cara, fora de hora. Bom, Alexandre de Moraes diz que declina, que passa, né, que não vai aceitar. Meus amigos, apesar de ter sido brincadeira, o Bolsonaro convidou Alexandre de Moraes para ser seu vice. Isso significa que ele tem a plena certeza que ele estará elegível e vai participar das eleições, tá? Agora, o que acontece ali quando fecha as cortinas, é outra conversa. Próximo vídeo para vocês aí, vamos lá. Eu não torci pro pior. Se tivesse torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. Isso é verdade. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Como eu disse, algumas perguntas ali em tom de brincadeira, outras com ironia e outras muito sérias. Tarouco, o que vai acontecer? Já vou falar para vocês, cara. Já vou deixar minha opinião muito clara aqui. E eu não vou mentir para vocês, tá? Eu não vou mentir para vocês te dando falsas esperanças, tá? O próximo vídeo aqui é do Bolsonaro se desculpando com Alexandre de Moraes, pois disse que os ministros ali estavam ganhando 30, 50 milhões de dólares. Não tinha prova, mas ele deixou, ele falou daquele jeito. Ele não falou falando, mas vamos lá. Aí o Alexandre de Moraes indaga ele aqui. Quais provas que ele tinha para falar isso? Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Eu vou soltar o próximo vídeo aqui, onde o Alexandre de Moraes ele indaga o Cid se naquela reunião ali falaram do nome do Alexandre de Moraes e o Mauro Cid deixou a 5ª série tomar conta, cara. Ele não aguentou, ele deu risada. Ó. Conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor Olha foi a cara muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro, Eu tô... O que eles falaram de mim? Alexandre de Moraes quer estar puxando a língua dele. O que eles falaram? O senhor foi criticado. Tá, mas o que eles falaram? Aí ele falou assim, pô, se eu falar isso aqui, não vai dar certo. Eu vou sair daqui mais que preso. Vamos lá. Ó.
Sim, senhor. Ministro, Eu estou acostumado. Já. Pode sim, falar. senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas, Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. Do que você acha que chamaram Alexandre de Moraes ali naquela reunião, hein? Vamos lá, continuamos aí. Profissão do senhor? Militar da Reserva, general da Reserva. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. O senhor é casado, tem filhos? Casado, meus filhos são maiores. É aquilo que eu disse, meus amigos. Alexandre de Moraes é a vítima, o acusador e o julgador. É o dono da bola, o dono do campo e controla até o tempo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez, fraude sistêmica facilitada. Consenso científico, todo sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez você esteja sabendo, um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também, nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivéssemos um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Bolsonaro, ele manteve a opinião dele desde na época de deputado, que ele lutou, ele sempre foi a favor do voto impresso, que eu acho que a maioria do brasileiro também é. Agora, o porquê não fazem, aí eu vou pedir para vocês deixarem aqui no comentário, tá? A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar, porque eu sou uma pessoa pública e a cidade, posso passar reservadamente. Não, só a cidade. Brasília. A profissão. Militar da Reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. Já foi preso alguma vez? Pela justiça, não. A cara dele. Será que o danadinho estaria falando da bicheira? Ah, não vou falar isso não, cara. Ele deixou eu entender aqui. Pela justiça, não. Cada piadinha fora de hora, velho. Dia 8, passei mal pra caramba e dei uma tuitada às 9h17 da noite dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali.
estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. Eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então, isso tudo aqui eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer a Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez lá na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, é elétrico ou é solar? Elétrico, desliga. Eu nunca gastei 1 centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa falou que gastava horrores. Nunca gastei 1 centavo. Entreguei os 48 extratos zerados. Tá? Quando viajava para o Brasil, dormia em hotel de trânsito. Custava em torno de 60, 70 reais. Pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados. Pedi depois. Passei 4 anos sem a aposentadoria das Câmaras dos Deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim, dando exemplo. Isso é verdade, pessoal. Bolsonaro, quando viajava, ele não gastava nada do seu do seu cartão corporativo, né? Bem diferente da Janja, que leva toda a sua assessoria, o Lula, gastam milhões de reais aí com uma simples viagem para a França, por exemplo, tá? O que é um hotel de trânsito que o Bolsonaro estava dizendo? É um lugar, tá? É um lugar no corpo militar, tá? Dentro da base do Exército, no caso. Tem ali hospedagem, é isso que é um hotel de trânsito. Ele gastava ali a mixaria de 70 reais, tá? E quando estava fora do país, dormia nas embaixadas aí. É igualzinho o Lula, igualzinho o Lula. Termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de um possível início de uma proposta de sítio. No meu ponto de vista, pessoal, não importa o que o Bolsonaro fale, não importa mesmo, cara. Eu acredito que, infelizmente, Bolsonaro será preso, tá? Porque ele cometeu, Taroco? Não, óbvio que não. É porque tudo está caminhando para que isso aconteça. Basta você não ser um esquerdista acéfalo para que você veja, tá? Eu trago a verdade para vocês, meus amigos. Eu não posso mentir, tá? Não posso enganar vocês, manipular, enfim. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só ele concordar comigo. Eu me submeti a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor ia perguntar. Mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Na verdade, foi uma questão de honra aqui do Bolsonaro não passar, né? A faixa ali de um capitão do Exército para um ex-presidiário. A verdade é essa aí, tá? Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula. Esse trecho aqui é muito importante, pessoal. Como que o Bolsonaro poderia estar com a intenção de dar um golpe se ele já
se ele havia nomeado 2 comandantes ali do Lula, né? Que seria o próximo governo. Além disso, ele fez uma live antes do 8 de janeiro, dizendo para o povo não quebrar tudo, não se manifestar e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Deixa o próprio Bolsonaro falar, vamos lá. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos, então, o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. E é a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não. Bolsonaro, ele, na verdade, desincentivou qualquer ato violento ali, qualquer tipo de golpe e por aí vai. A grande verdade, meus amigos, é que não importa se todas as perguntas foram devidamente respondidas ali, acredito, e vi sinceridade ali no Bolsonaro, tá? Todas as perguntas foram respondidas. No meu humilde ponto de vista, não importa. Não importa. Alexandre de Moraes, ele é a vítima, o acusador e o julgador. O dono da bola, o dono do campo, o dono do tempo, inclusive, é o próprio ministro Alexandre de Moraes. E na minha humilde opinião, não importa o que o Bolsonaro fale ou prove. Infelizmente, meus amigos, eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu acredito que Bolsonaro será preso, mas posso estar errado. E se eu estiver errado, com certeza vou fazer um vídeo aqui me redimindo, tá? Deixa aqui nos comentários se você tem a mesma visão que a minha ou diferente daquilo que eu penso. Confira a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pois eu tenho certeza que a cada vídeo meu você sai uma pessoa muito mais inteligente. Sabe por quê? Porque eu faço você pensar fora da caixinha, tá? Deixe seu comentário, confira a sua inscrição no nosso canal do YouTube, o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Certamente, se eu tiver mais alguma novidade, vou fazer outro vídeo e vou postar para vocês aí. Tamo junto, fique com Deus. O meu nome é Renato Taroco.